Oi, oi! Cheguei para o nosso bate-papo de hoje. Boa tarde para quem já tá aí, para quem tá chegando, para quem vai ver depois. Para quem não me conhece, eu sou a Dai do Coração de Pano. Seja muito bem-vinda à página do Coração de Pano. Coração de Pano é um ateliê de artesanato. Olha quanta gente já aqui! Muita gente, muito bom. Muito obrigada, gente. Vocês estão fazendo o que? Almoçando? Já estão almoçando aí, se preparando para ir almoçar. Quem está em casa, cuidando da casa, deve estar aí correndo. Esquenta a comida. As crianças daqui a pouco começam as aulas virtuais, né? Esse é um lado bom, né? Não é tanta correria pro virtual. O virtual tem outras coisas, né? Mas a gente não tem que sair para levar, né? Então isso acaba dando um desconto. Eu não tô vendo os comentários. Acho que agora vai aparecer. Deixa eu ver quem já tá aqui. Franciele, Acácia, Viviane, Pupi, Luanda, Marleide, Jéssica, Tânia, Gláucia, Cássia, Lucilene, Maria Alice, Beatriz Bonetti, Eunice. Olha, a Kátia ainda tá tomando café. Jussara. Regina, mostra qual alicate vamos precisar para o work. Vou mostrar para vocês. Alguém pode pegar o alicate para mim lá embaixo, por favor? Pega um alicate de corte. A Carol vai pegar. Ela tá aqui. O alicate de corte. Pega o kit e o individual. O de corte. Oi, meninas. Bora compartilhar? Obrigada, Andréia. Você viu coisa linda que tá lá? Daí eu que posso substituir essa argola no Orquidei. Gente, precisa ser uma argola, né? Pro bebê poder segurar. Aqui a gente tá dando a sugestão dessa argola. Pode ser uma argola acrílica. Precisa ser uma argolinha, tá? Muito bem, deixa a mulherada chegar. Gente, nosso Workday acontece nesse sábado, né? Então a gente já tá lá com praticamente 600 pessoas e mais um monte de solicitação para aprovar. Então aguardem, de ontem para hoje a gente já liberou 100 pessoas. Aguardem que a gente tá indo aos pouquinhos, tá bom? Liberando aos pouquinhos a entrada. Aos pouquinhos não, né, gente? É porque é todo um processo. Mas a gente tá adicionando todo mundo, tá bom? Vixe, esqueci de comprar o alicate. Se você não tiver o alicate, Maria Alice, uma tesoura velha que você tenha, que você não tenha problema de repente perder o corte dela, você pode usar, tá bom? É que o alicate é mais fácil. Ó, esse aqui é o alicate, tá? De corte, tá vendo? É esse alicatezinho de corte. Esse aqui é o que eu tenho no site, mas pode ser qualquer um, tá bom? Que você tenha que seja um alicate de corte. No site tem esse. Carolina Balisteiro tá na minha live. Chique. Esse aqui é um kit que tem no site também. Esse aqui é o jacaré, o de fazer o acabamento redondo. E esse aqui é o de corte. Tem os dois lá. Vocês gostaram do ateliê novo, gente? Ainda não consegui ver a loja lá, estava fora de casa. Depois você vai lá assistir a live, Glau. Você vai ficar até o final do dia, depois a gente vai deletar a live, tá bom? O que eu vim fazer aqui? O conteúdo do nosso Workday, ele é um conteúdo que eu quero, assim, eu tô tentando fazer o máximo para dar o máximo de informação possível. Mas eu tô vendo que eu não vou dar conta de dar todas essas informações lá dentro. E eu quero muito mesmo que você que quer fazer para vender o seu artesanato possa absorver o máximo das informações que eu vou dar para vocês, tá bom? Eu sou formada em gestão de marketing, né? É uma área que eu gosto muito. O marketing, ele não tem a ver com marqueteiros. Marketing tem a ver com estudo de mercado e conhecimento de oportunidade. Então, dentro do marketing, gente, o marketing, ele faz parte da vida de todo mundo, tá? Tem várias... Não vi a gatinha. Tem várias áreas lá, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês durante a semana, tá bom? Eu tenho um ateliê já, Coração de Pano, há 12 anos praticamente, e foi baseado em toda essa minha experiência, inspirada muitas das vezes, mas com
com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, essa experiência que eu fui adquirindo, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês durante essa semana um pouquinho, porque não daria para falar de tudo lá dentro, é muito conteúdo pra gente falar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre mercado, sobre como que a gente olha para o mercado e como que a gente entra no mercado para trabalhar com vendas. O mercado de artesanato é um mercado que você pode sim sustentar a sua casa e trabalhar com ele. O que você precisa para isso? Encarar isso como verdadeiramente, em primeiro lugar, como uma profissão, e que se você vai trabalhar com artesanato e você vai vendê-lo, você precisa encarar isso como uma empresa. Você precisa ter essa visão, né? A gente precisa sair daquela visão passiva de artesão e ir para uma visão ativa de vendedor, porque a gente precisa vender o nosso trabalho, né? Concorda comigo? Se você concorda comigo que você precisa sair dessa atitude passiva de artesão, se você quer ganhar dinheiro com isso, sustentar a sua casa. Se você concorda comigo que você precisa sair dessa atitude passiva e passar para uma atitude ativa de vendedora, manda coração aí pra mim que eu vou entender que vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar pra vocês. Então é a forma que a gente tem de trocar, tá bom? Então tudo isso, gente, é visão, é como você vai encarar, e eu quero ajudar nesse sentido. Ó os corações subindo, eu acho que eu tô certa, né? Ó os coraçõezinhos subindo. Então eu quero tentar despertar a sua visão quanto a isso, tá? Então, como a gente está falando de mercado de bebê, a primeira coisa que a gente precisa entender é como este mercado está e como ele se comporta. E vocês vão ver que é muito simples a gente olhar mercado e entender, tá bom? Então, mandem aí corações subindo, mandem os comentários a respeito do que eu tô falando com vocês, tá bom? Pra gente poder interagir e eu poder ir observando o que vocês estão falando, tá bom? Regina, em breve faremos a mudança. Então vamos lá. Como que a gente olha para o mercado? A gente olha para a necessidade do mercado. E a gente olha para a vida humana em relação àquele mercado. Como aquele ser humano que tem a ver com aquele mercado se comporta. Então, por exemplo, mercado de bebê. Primeira coisa que a gente precisa saber. Quantas crianças nascem por dia na minha cidade? Eu vou começar com vocês na sua cidade, tá bom? Esse projeto do Orquideia eu quero falar de uma coisa mais direta, sem você depender tanto das grandes mídias sociais, dos marketplaces, de lojas virtuais. Não quero entrar nessa realidade, eu quero entrar numa realidade mais prática, tá? Então vamos lá. Quantas crianças nascem por mês na sua cidade? Você já sabe disso? Primeira pesquisa que você tem que fazer. Então, durante essa semana eu vou passando algumas coisas para despertar a sua curiosidade para você buscar, tá bom? Quantos bebês nascem na sua cidade? Primeira coisa que você precisa saber. Preciso dizer para você que no Brasil, tá? No Brasil nascem por hora Por hora, 321 crianças. Agora eu tô em dúvida se é por hora ou por minuto, gente, eu não lembro. Eu tô levantando os números, não lembro agora se é por hora ou por minuto. Quem mora em São Paulo pode pesquisar no seu bairro, né? Muitas das vezes a gente tem um censo separado por zonas, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, porque São Paulo é muito grande, tá bom? Então, quantas crianças nascem aí ao seu redor, né? No Brasil, eu falei que essa quantidade é muita criança nascendo ao mesmo tempo. Quando a gente fala de um trabalho artesanal, a gente está falando de um trabalho manual, a gente está falando que é você artesã dentro da sua casa. Não sei, moro no Rio de Janeiro. Então, pesquise, isso é a sua lição de casa. Você precisa se envolver naquilo que você quer trabalhar, tá bom? Vai chegar o chocalho, Tânia. Então, quantas crianças nascem? No Brasil nasce tudo isso por hora ou por minuto, eu não lembro agora. Mas é muita criança nascendo. Quando a gente fala de trabalho artesanal, a gente está falando do seu trabalho dentro de casa. Não estou falando de grandes produções, não estou falando disso. Eu estou falando de você com a sua máquina produzindo
para atender esses clientes. Gente, tem oportunidade para mais de metro. Tem muita oportunidade. Como é que a gente chega até esses clientes? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá dentro do curso. Eu vou dar algumas sugestões de como vocês podem chegar até esses clientes usando alguns recursos práticos do seu dia a dia. Por exemplo, usando lugares comuns que as pessoas frequentam, usando, por exemplo, o WhatsApp, que é uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né? Eu tô lendo aqui a mensagem da Priscila. Priscila, agora a gente vai focar nesses produtos mais rápidos de fazer e vender, tá bom? Então, esse é uma forma. Mas olha que coisa interessante. Você também precisa, sabe o quê? Além de você saber onde estão esses clientes, onde estão essas pessoas, esses bebês que estão nascendo, você precisa se conectar com a necessidade que envolve tudo isso. Então, por exemplo, você precisa se conectar com a mãe. Quantas aqui são mães? Se você pegar a sua experiência lá atrás, você vai conseguir entender qual é a dificuldade da maternidade. E você pode desenvolver coisas que supram essa necessidade. Então, o grande lance, qual é o segredo do sucesso quando a gente tem um produto artesanal que a gente quer fazer para vender? É porque eu acho bonitinho aquele produto, e aí eu faço, e aí eu quero que as pessoas comprem? Esse não é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é, eu olho para o meu cliente, entendo qual é a realidade dele, qual é a necessidade dele, e aí eu vou pensar em algo voltado para ele. Quer dizer que você tem que criar isso? Não, tem um monte de artesãs que criam um monte de coisas aí. Por exemplo, no nosso Work Day lá, eu criei as naninhas. Essa naninha aqui é 3 em 1. A gente vai falar disso, dessa utilidade. O que eu pensei em relação ao bebê? É uma naninha que já existe no mercado, outras empresas já fazem. Eu trouxe o meu toque artesanal com a minha modelagem, mas eu quero te ensinar como vender isso aqui. Porque eu fui entender uma necessidade. Então, por exemplo, no nosso Workday desse mês, a gente vai fazer, para Alan, sai daqui, o Alan tá brincando aqui atrás. Ó, a gente vai fazer essa naninha, vamos fazer esse chocalho. Chocalho é uma necessidade. É uma necessidade ou é um conforto? É uma facilidade? Para você pensar. É uma facilidade, gente. Por ser uma facilidade, vira uma necessidade, porque a mãe quer entreter o bebê, né? Então, ó, o chocalho, a gente vai aprender essa modelagem. E aí eu fiz um modelo para vocês que pode ser menino ou menina, para vocês terem essa versatilidade também. Então, o Workday vai acontecer no sábado, de 8 às 18, e a gente vai falar disso tudo e muito mais. Daqui a pouco eu falo mais do Workday. Ele tá à venda lá no site apenas por R$ 49,90, gente. Vocês vão ter toda a modelagem de tudo isso que eu tô mostrando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu pensei aqui, ó, numa facilidade para mamãe de acordo com a necessidade da mamãe. Então, a pessoa que eu quero atender aqui é o bebê ou é a mamãe? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. E aí, por que eu tô falando isso? Então, existem muitas oportunidades baseadas nas necessidades. Quer ver um exemplo? Quase ninguém fala disso, mas você que é mãe vai concordar comigo. Quando a gente engravida, a gente vive num conto de fadas, não é verdade? Então, a gente acha que vai ser tudo lindo. A gravidez, muitas das vezes, a minha gravidez, por exemplo, da Carol, eu passei mal todos os dias da gravidez. Misericórdia, sofri muito. Eu perdi 8 quilos na gravidez da Carol ao invés de ganhar. De tanto que eu passei mal. Então, se alguém pensasse em fazer alguma coisa para a mãe que está passando mal, que acalenta, que aconchega essa mãe, é uma necessidade, não é, dessa mãe? Então, a mãe quer acalentar a filha que está grávida, que está passando por aquilo, pela dificuldade dela. Enfim, várias outras coisas. Minha cabeça já começa a ir longe, muitas oportunidades que existem. Mas a mamãe, quando engravida, ela pensa que vai ser tudo lindo, que ela vai sair da maternidade com o bebezinho dela, que a amamentação vai ser uma delícia, né? É uma delícia amamentar, gente, na primeira semana? Comenta aí.
Quem aí amamentou e achou que era uma delícia a amamentação na primeira semana? Como é que foi a sua, Thalita? A minha foi difícil. Foi difícil? As duas. As duas? Mas a gente sai achando que a amamentação é uma coisa linda, maravilhosa, um conto de fadas, né? E na verdade, não é. A realidade é outra. Só que muitas das vezes a mãe não tá preparada nisso. Olha lá, horrível, kkkk. É horrível, gente, dói muito. Até você adaptar. E aí vem um... Oi? Pra maioria. Pra maioria. Olha, eu nunca vi uma pessoa falar pra mim que foi fácil o primeiro dia, a primeira semana. Tem alguém que foi fácil na primeira semana, gente? Ou só eu que passei por isso? Só eu que chorava? Uma característica. Tem a depressão pós-parto, que muitas mulheres passam. Olha lá, dava mamar chorando. E aí a gente se sente culpada, não é? Porque a gente amamenta chorando. E a gente se sente culpada porque a gente acha que a gente não tá amando o suficiente, não é verdade? Então, eu tô falando aqui de possibilidades, tá, gente? Se alguém percebe isso e cria coisas que aconcheguem a mãe nesse momento, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Ah lá, eu quase desisti. E aí, quem é que vai perceber isso? As pessoas que estão em volta dessa mamãe, que já passaram por isso. Então, quando você tem um produto voltado para esse mercado, você pode atender não só o bebê, mas você pode atender a mamãe também. E você pode somar esses produtos no seu portfólio. Eu quero fazer vocês abrirem a mente de vocês em termos de oportunidade. Ah lá, ó, eu não vi ninguém falando que foi fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a Rosene, como o Alan falou, a Roseni, acho que é Roseni, comentou que pra ela foi muito fácil, foi muito lindo. Sim, mas a Rosene daqui, ó, a Rosene daqui foi a única. Foi a única. Rosene, você foi feliz, É só filha. pra você não generalizar, você tá falando. Ó, a Realmente. Cristina disse que pra ela também nunca teve problema nenhum. A grande maioria, gente, assim, das mulheres que eu conheço, eu nunca conheci ninguém que disse que era fácil, né? Claro que existem aí as exceções, temos duas meninas aqui falando que pra elas foi muito bom. Pra mim não foi. Eu tive 3 filhos e as minhas 3 experiências foram muito difíceis, porque não pegava, aquela sensação de frustração, doía demais, rachou, deu mastite, enfim. E depois daquela primeira semana, que aí as coisas vão se ajustando, né? Aí se torna muito bom, se torna uma delícia, porque aquela parte passa, né? E aí é muito gostoso amamentar. Mas naqueles primeiros dias, pra grande maioria é muito difícil, né? Tudo bem, Alan? Você veio aqui me ajudar? Pode voltar, não precisa não. Tá tranquilo com as meninas aqui, tá bom? Enfim, então o que eu quero falar pra você é da oportunidade, por exemplo, da mamãe que existe, né? Que vai além do bebê, né? Então, das dificuldades que a mamãe passa. Por que eu tô falando isso? Então, a gente vai falar de um workday de bebê com peças para bebê. Mas uma grande dica é você ter peças para mamãe. E que peças que eu posso fazer para mamãe? Pensa aí. Quero despertar sua curiosidade para você pensar oportunidades. Existem oportunidades para vocês, né? Existe a frustração de quem não pode amamentar. E aí eu quero contar uma experiência minha. Quando eu tive bebê, quando a gente tá grávida, né, a mamãe ela é o centro da atenção, né? Com barrigão, então todo mundo cuida da mãe, porque ela tá com aquele barrigão, ela é o centro da atenção. Depois que você tem o bebê, ninguém pergunta mais de você. Ninguém mais quer saber se você tá bem, se você não tá, né? Ninguém. Todo mundo chega querendo ver quem? O bebê. E a mamãe tá acabada ali. E eu achei muito interessante. Enfim, eu tava lá quando eu tive meu bebê, a minha primeira gravidez. E aí, uma pessoa chegou pra me visitar, chegou pra visitar o bebê, né? E ela chegou com um presentinho pro bebê. E ela chegou com um presentinho pra mim, gente. Ela trouxe umas flores pra mim, um buquê de flores. Gente, aquilo foi tão legal. Eu me senti tão bem.
Porque alguém tinha pensado em mim. Alguém tinha pensado em como eu me sentia. Nem eu estava pensando nisso, mas quando ela chegou com aquilo, isso me despertou. E eu percebi que isso me causou um bem. Então, gente, pensar na mamãe também é algo importante, além do bebê, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso lá no nosso Workday, tá bom? Sobre essas oportunidades que vão além, né, daquilo que você tá fazendo. Ó, o pessoal tá dando aqui algumas dicas, ó. No meu tempo não existia ou eu não sabia das almofadas de amamentação. Minha coluna gritava, travesseiros não adiantava. É verdade. Aquela almofada de amamentação que a gente encaixa assim no corpo facilita muito, mas não é qualquer almofada. Precisa ser uma almofada que encaixe direitinho, que seja confortável. Precisa ser uma almofada que você tire a capa para lavar, então tem que ser pensado nisso, né? Mas é verdade, é uma grande oportunidade. A mãe não existe, só existe o bebê. Menos para a mãe da gente. Minha mãe era meu anjo. É verdade. A mãe da gente é que cuida da gente, não é? Nesse momento, a mãe da gente é que fica ali, ó, cuidando. Eu lembro disso, da minha mãe cuidando de mim. Então aí faz isso, faz aquilo, né? Se tá com dor, se não tá. A preocupação da mãe, ela é nítida em relação à filha nesse momento. Isso, ó, Luciana, é isso que eu tô falando. Eu ganhei presentes, flores da minha mãe e um kit para eu me cuidar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E se quando você estiver vendendo o seu kit de bebê, a sua naninha, você tiver uma opção para essa pessoa? E aí você perguntar para ela: você já pensou em dar um presentinho para a mamãe? E você falar sobre essa situação. Eu tenho certeza que grande maioria das pessoas vão pensar nisso e vão lembrar de levar um presentinho para a mamãe. Pode ser uma lembrancinha, mas é só ter o cuidado de chegar lá com algo também para a mãe, pensando nessa mamãe. Vocês acham que isso é uma oportunidade? Vocês acham que isso é relevante? Quantas de vocês, na hora de comprar o presente do bebê, se alguém parasse para te lembrar desse momento, você não pararia e compraria um presente para a mamãe também ali, uma lembrancinha que tivesse a ver com aquele momento? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade também no Workday, tá bom? Vocês concordam comigo? Então mandam corações aí, carinha sorrindo, like, para eu entender que isso faz parte do que vocês também percebem. Não é? Ai, situações acontecem, né? Quem não tem, não pode ter a mamãe, realmente faz falta. Gostaram da minha dica? Então, gente, o Workday é pensando nisso. A gente vai falar muito mais do que simplesmente fazer a naninha. Eu quero abrir a sua visão, tá? A respeito desse mercado. Se você quer trabalhar com isso, tá bom? Eu quero te dar uma ideia. Compra o Workday, é apenas R$ 49,90. Nós vamos lá fazer as peças, o chocalho, a naninha, que tem 3 utilidades, mais um saquinho sensorial. E aí eu quero falar de oportunidades através desse saquinho lá, tá bom? Para vocês. Então vocês vão ter acesso a todos os moldes, a esse bate-papo, tá? Então na parte da manhã, até ali, a gente vai começar às 8 da manhã, vai ser das 8 às 18. Então até mais ou menos ali às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre isso, sobre várias ideias, como instituir o seu WhatsApp de uma forma diferente, gente. Como usar os recursos que você tem na sua mão. Então, os lugares que você já tem em comum, a gente vai falar sobre essas oportunidades, tá bom? Tô buscando muita informação para conseguir gerar um conteúdo bem bacana e que realmente faça diferença aí no seu trabalho, tá bom? Qual é o investimento que você tem que fazer? Só R$ 49,90, tá lá no site Workday Fofuras de Bebê. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Aí depois na parte
a partir das 10 horas que eu tô imaginando, a gente começa na confecção das peças. No final, eu quero falar um pouquinho sobre fotografia, porque a gente vai precisar de umas dicas de fotografia. Então, eu quero falar sobre o kit que a gente montou aqui para sortear para vocês. Vocês vão concorrer, tá bom? A um kit de fotografia para facilitar na imagem das fotos que vocês vão precisar, tá bom? Para poder divulgar o trabalho de vocês e começar a vender, tá bom? Eu sempre mando um chaveiro de coração com uma mensagem de carinho para as mamães. Olha aí que legal. Já comprei tudo, excelente. Amo fazer naninhas, peças essenciais no enxoval. Queria todos os materiais para fazer junto. Meire, tem alguns materiais, alguns kits esgotaram. A gente está aguardando uma reposição do fornecedor, tá bom? Ó, a Kátia trabalha com roupinhas importadas e quer ter produtos nacionais na lojinha dela feito por ela. Uma ótima oportunidade. Olha, gente, o link do curso aí pra vocês na tela de vocês, tá bom? Vocês gostaram? Vocês viram que fofura? E o bacana é que essa montagem aqui, ó, gente, olha que lindo. Eu uso meu WhatsApp para divulgar minha página no Facebook. A gente vai falar sobre isso, gente. Ó. Essa modelagem é uma modelagem 3D, ele tem o fuço, tem a orelhinha, só que ele foi feito com uma costura bem simples, tá? Ele é feito em Melton com travas, então o fuço é travado, o olhinho é travado, para que tenha segurança pro bebê. E é um chocalho, tá? É um chocalhinho. Adorei a ideia. Tô aqui fazendo presente para minha sobrinha neta, vou fazer um para mamãe. Faça, não deixe de fazer algo especial para mamãe, gente. Faça algo especial para mamãe. Eu tenho algumas ideias do que fazer para mamãe, mas mais pra frente eu conto. Lembra que eu falei que eu já quero fazer o Workday 2? Então, minha cabeça não para, é 1000 possibilidades aqui. Eu queria ter tempo para fazer tudo, né? Mas vamos lá. Uma coisa de cada vez. Eu não tenho esse fuço pequeno. Posso fazer com bordado? Pode bordar. Quem não quiser fazer com fuço, pode bordar, tá bom? Sempre quis aprender a fazer naninhas. Então vamos lá que a gente vai fazer essa naninha aqui, ó. Não é uma naninha comum. É uma naninha, tá? Que é uma toalhinha. O Melton é super absorvente. Então dá pra você apoiar aqui pra pôr a cabeça do bebê. E é também um porta-chupeta, gente. São 3 peças em uma peça, tá? Ó. Então você faz tudo isso, você põe a criança, pode ser a naninha da criança. O bebê vai chupar a chupeta segurando o bichinho aqui, ó. A naninha é um objeto de transição, tá bom? Se eu ensino a bordar os olhos, nesse curso eu não vou ensinar porque a gente vai trabalhar com trava, tá? Mas tem outra aula que eu dei que eu ensinei a bordar os olhos, quando eu fiz a naninha, acho que de elefante, tá lá no YouTube, tá? Você pode usar aquela técnica que tá lá. Bom, quer garantir sua vaga? Tem o link aí pra vocês, ateliercoraçãodepano.com.br. Corre lá, esse é um preço simbólico, apenas R$ 49,90, não paga nem os projetos, gente, são 2 projetos e uma ideia aqui, sensorial, que a gente vai aprender a fazer lá no curso, tá bom? Beijos no seu coração, até amanhã. Amanhã eu venho aqui falar de uma outra visão e uma outra oportunidade sobre o mercado de bebê, tá bom? Tchau, tchau, gente! Deixa eu só responder. Lurdinha, tinha o kit para venda, agora o kit acabou, então tem o material avulso no site. Tem chocalho, tem argolinha, tem o Melton, tem malha. Dá uma olhadinha lá no site, tá bom? Beijo, tchau, tchau, gente!